Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos aí para a nossa terceira aula. E é sempre bom, né? Crescermos no conhecimento de Cristo, é sempre bom estudarmos as verdades da palavra de Deus. Vamos continuar aí com o nosso estudo, o novo nascimento. Nós já vimos lá na primeira aula, que foi uma aula introdutória, nós falamos sobre quem nós éramos, qual a nossa origem, né? Qual foi a situação que ficou o homem pós-queda e sem Cristo Jesus. Vimos que o homem, depois da queda de Adão e sem Cristo Jesus, ele ficou morto em suas transgressões, pecados, destinado à perdição. A realidade do homem pós-queda e sem Cristo é a morte e a condenação. E vimos que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos substituir. Para quê? Para que nós possamos receber vida de novo. E é exatamente sobre isso que nós falaremos nessa aula. Essa aula é intitulada O Novo Nascimento, exatamente o título do estudo. E hoje nós iniciaremos propriamente dito esse assunto, porque na aula passada nós falamos sobre um outro detalhe aí, eu quis falar para que a gente pudesse compreender melhor as Escrituras, compreender melhor as verdades da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que a aula passada nós vimos que o Evangelho não é a lei de Moisés. E aí nós conseguimos compreender qual foi o propósito da lei, para quem a lei foi destinada, e isso abre muito o nosso entendimento, né, para que a gente possa compreender e estudar a palavra de Deus de uma maneira que traga realmente o entendimento da verdade. Porque se a gente confunde essas coisas, acha que o Evangelho e a lei de Moisés são a mesma coisa, têm o mesmo propósito, aí a gente tenta viver o Evangelho baseado na lei e não tem como, porque a lei, nós vimos que a lei é baseada no mérito humano e o Evangelho é baseado na graça de Jesus Cristo, na suficiência de Jesus Cristo, né? Nossa vida como cristãos não é baseada no nosso mérito, na nossa própria capacidade de fazer as coisas, mas é vivida pelo poder, pela graça que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então, foi bem importante a aula passada para que nós pudéssemos compreender algumas coisas que muitas vezes nós, né, ficamos ali, mas eu não entendo isso, não entendo por que a palavra fala isso, por que as profecias falam isso, o que isso tem a ver com a igreja. E aí nós conseguimos compreender que Israel e igreja não são a mesma coisa, que o Evangelho e a lei de Moisés não são a mesma coisa, foram dadas, né, de uma maneira diferente. Nós vimos que a lei foi por intermédio de Moisés específica para o povo de Israel. O Evangelho veio na pessoa de Jesus Cristo. A graça e a verdade, como está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 17, está escrito assim, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram em Jesus Cristo. Então, o Evangelho foi estabelecido para todo aquele que crê, independente de ser israelita ou não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E é a partir dessa verdade que nós vamos começar aí a falar sobre o novo nascimento, sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. Então, nós vimos que a condição do homem pós-queda era um homem condenado, um homem que perdeu a sua vida verdadeira. Nós vimos que a realidade do homem, lá na primeira aula foi isso, né? Nós vimos que a realidade do homem pós-queda, ele estava o quê? Morto. É por isso que Jesus fez uma declaração ali no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele está conversando com Nicodemos, que era um mestre da lei. Ele está ali conversando com Nicodemos e ele fala que é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende aquela conversa, ele diz assim, mas Senhor, é possível alguém já velho entrar no ventre da mãe novamente? E aí Jesus, como assim que você, sendo mestre em Israel, não consegue compreender essas coisas? Não estou falando desse nascimento. Eu estou falando do nascimento espiritual, do nascimento da sua vida verdadeira, genuína,
que é uma vida espiritual em Deus. E aí Jesus faz a declaração: é necessário nascer da água e do Espírito. E nós sabemos que nós nascemos da água e do Espírito por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus disse assim, ali no Evangelho de João, no capítulo 3, é impossível alguém entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele deixou bem claro ali para Nicodemos que é necessário que todo homem nasça de novo, receba uma vida nova, uma vida compatível com a vida de Deus. Nós sabemos que Deus é espiritual e ele tem a sua natureza espiritual celestial. E o que Jesus, com a sua obra completa, perfeita na cruz do Calvário, ao nos substituir, o que ele conquistou para nós? Exatamente uma vida que é compatível com a vida de Deus. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ou seja, nós recebemos uma nova natureza. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa aula. Então, para começar, eu quero ler um texto com vocês que está lá em Romanos, no capítulo 5, os versículos 18 e 19. Vamos ler esse texto aí para a gente esmiuçar um pouquinho sobre esse assunto do novo nascimento. Então, vamos lá. Abra comigo ali a tua Bíblia, em Romanos 5, 18 e 19, está escrito assim, ó. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Que interessante esse texto aqui, né? É bem legal nós compreendermos. Esse texto ele clareia muito bem aquilo que nós falamos lá na primeira aula. Um só ato de desobediência de Adão trouxe o quê? Condenação. Olha o que está escrito ali no versículo 18. Uma só transgressão resultou no quê? Na condenação de quem? De alguns homens? Não, de todos os homens. Um só ato de desobediência, uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens. Essa é a realidade do homem pós-queda e sem Cristo Jesus. Mas todo aquele que crê em Cristo Jesus entra para essa segunda parte aqui que nós vamos ler agora. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz o quê? Que traz vida a todos os homens. Veja que interessante porque fala a todos os homens. Nós sabemos que nem todos os homens serão justificados, mas o ato de justiça que Cristo Jesus realizou, ele traz vida para quem? Para todos os homens. Assim como todos se tornaram condenados por causa da herança adâmica, assim também por causa do ato de justiça de Cristo Jesus na sua morte e ressurreição, na sua obra redentora na cruz do Calvário, ele traz vida para todos os homens. Então, por que nem todos serão justificados? Porque nem todos crerão. É por isso que está escrito ali que por meio da desobediência, no versículo 19, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Porque nós sabemos que mesmo antes de Cristo, aqueles que creram em Deus foram justificados. Abraão é um exemplo. Abraão foi justificado pela fé, porque Abraão creu, ele foi justificado antes de Cristo Jesus. Então, nós sabemos que muitos e muitos homens antes de Cristo foram justificados. Mas por que eles foram justificados? Por meio das suas obras, da sua própria capacidade? Por meio da lei de Moisés? Não. Eles foram justificados
porque eles creram. Tanto é verdade que Abraão, a Bíblia relata que foi justificado porque creu, e Abraão não viveu debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés veio 430 anos depois de Abraão. Então, amados, a vida com Deus sempre é pela fé, sempre é vivida por meio da fé. Por isso que a continuidade ali no 18 fala, assim também, por meio da obediência de um único homem, quem que é esse único homem que obedeceu perfeitamente? Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. Por que é muitos e não todos? Porque alguns não crerão. Todos os que crerem receberão a vida. Eu acho muito importante nós entendermos isso daqui, esses versículos, porque eles deixam claro que a condenação veio para todos os homens e o ato de justiça que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, a sua obra completa e redentora, traz vida para todos os homens, não só para alguns, mas traz para todos os homens. Isso é o que está escrito ali no versículo Romanos 5,18 que nós acabamos de ler. Agora, nem todos serão justificados, por quê? Porque nem todos crerão. Por isso que a palavra fala que mesmo todos recebendo uma natureza condenada de morte por causa de Adão, muitos foram feitos pecadores. Não todos. Por quê? Porque alguns no Antigo Testamento foram salvos, justificados pela fé. Agora que veio Cristo Jesus, que fez uma obra redentora para todos os homens, uma obra que traz o que? Vida. Nós lemos ali no versículo 18. Um ato de obediência, um ato de justiça que traz vida para todos os homens. No 19 diz, nem todos serão justificados. Muitos serão justificados. Por quê? Porque são os que creem, que recebem essa justiça pela fé, são os que serão justificados. Isso é importante para nós entendermos que Jesus não morreu apenas por algumas pessoas. A obra redentora traz vida para todos os homens. Por que nem todos são salvos? Porque nem todos creem, porque nem todos crerão. Por isso que está escrito ali no 19. Eu quis frisar isso para a gente entender bem essa questão aí. Então, se a obra redentora de Cristo traz vida para todos os homens, e todos aqueles que creem recebem essa justiça, essa vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, significa que todo aquele que crê, ele fez o quê? Nasceu de novo. Todo aquele que crê na obra de justiça que Jesus Cristo realizou, recebe uma nova vida. Entende que nós não apenas fomos perdoados, que já é extremamente glorioso nós sermos perdoados em Deus. É mais do que isso. Deus nos deu uma nova vida, uma vida compatível com a vida dele. E ainda mais do que isso, mais do que ter nos dado uma vida nova, mais do que ter nos dado o perdão dos pecados, nos deu uma vida nova, essa vida que é justa, ele ainda nos uniu a ele. Amados, eu não sei se você consegue entender a plenitude dessa verdade. Nós fomos perdoados por Deus, recebemos uma nova vida e essa nova vida foi unida à vida de Cristo. Amados, isso é poderoso demais. A vida do novo nascimento é uma vida extraordinária. E como que nós vivemos essa vida? Pela fé. Não tem outra maneira de vivermos as verdades do Evangelho, as verdades poderosas do Evangelho, se não for por meio da fé. É crendo que é assim. É crendo que a obra que Jesus Cristo realizou foi completa, perfeita e está consumada. Não é em vão que ele disse, está consumado. Tetelestai, está consumado. Ou seja, ele concluiu a obra que ele veio para realizar na terra como homem. Ele era necessário que viesse um homem sem pecado, alguém que não pecasse e nos substituísse, porque a nossa natureza já era uma natureza de desobediência. Jesus Cristo veio sem pecado, nos substituiu na cruz do Calvário
e estabeleceu o que? A justiça de Deus. Você entende o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é a nossa justiça. A justiça de Deus está pautada no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Por isso que às vezes nós não conseguimos compreender, porque nós queremos compreender a justiça de Deus com uma mentalidade terrena, com uma mentalidade de juízo, né? Nós queremos o juízo de Deus. Mas Deus estabeleceu a justiça como? Nós éramos merecedores da ira, nós éramos merecedores do castigo, mas Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho perfeito, para morrer em nosso lugar. Nós sabemos que Deus é um único Deus que se apresenta em 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, mesmo sendo Deus, a palavra nos fala em Filipenses, que ele não usurpou, ou seja, ele não pegou esse poder de ser Deus e usou desse poder enquanto ele viveu como homem para satisfazer as suas próprias vontades. Não, a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo e foi servo até a morte e morte de cruz. Ou seja, toda essa obra de substituição que Jesus Cristo realizou foi nos substituindo, era para nós termos vivido tudo isso. Impossível, nós tínhamos uma natureza desobediente. Precisava que alguém sem pecado morresse, fosse crucificado para satisfazer a vontade de Deus. E olha que incrível, que amor é esse de Deus? Ele estabeleceu como é a sua vontade, e aí ele mesmo, vendo que o homem com aquela natureza caída não teria capacidade de viver, né, de realizar tudo aquilo que era a vontade dele, ele mesmo veio na forma do seu Filho Jesus Cristo, próprio Deus. Isso é incrível, amados. Para quê? Para nos dar uma vida nova, uma vida compatível com a vida dele. Agora nós podemos nos relacionar livremente com Deus e podemos receber toda a plenitude da sua vida. Por quê? Porque recebemos uma natureza espiritual que é justa, que é santa, que é reta diante de Deus, e por causa disso nós podemos viver todas essas verdades. Amados, isso é extraordinário, e nós precisamos receber tudo isso pela fé. Para quê? Para que nós desfrutemos, experimentemos dessa vida extraordinária que nós temos em Cristo Jesus. Agora eu quero ler um outro texto com você, que está lá em Romanos, também em Romanos, no capítulo 6, que está escrito assim. Eu quero ler Romanos 6, do 4 ao 6. Está escrito assim, ó: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Eu li ele até o 7. Então, assim, amados, olha que verdade incrível essa daqui. Ali no 4 fala: sabemos que o quê? Que fomos sepultados com Cristo na morte, ou seja, porque ele nos substituiu, nós nos tornamos o quê? Participantes da morte de Cristo também. Então, nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados juntamente com ele para o quê? Para uma nova vida. E nós recebemos toda essa verdade pela fé, crendo que essa é a verdade de Deus. Não é algo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Não é algo que a nossa mente natural consiga compreender. Como assim eu morri? Né? Eu continuo aqui, como que eu morri com Cristo? Nós recebemos toda essa verdade pela fé.
talvez uma das coisas que mais nos impeça de vivermos a vida do novo nascimento seja nós não crermos na verdade de Deus, não crermos nessas verdades, nessas realidades a nosso respeito. Muitas vezes fixamos a nossa mente na nossa incapacidade, na nossa insuficiência, que miserável que eu sou. Sim, o homem sem Cristo é miserável mesmo, é morto, não tem nada de bom no homem sem Cristo. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, ele crê no quê? Eu creio em Cristo Jesus. No que eu creio? Eu creio na suficiência de Cristo Jesus. Ou seja, eu creio, quando eu digo que eu creio em Cristo Jesus, que eu tenho fé em Cristo Jesus, eu estou dizendo que eu creio que a obra redentora e substitutiva que Jesus realizou na cruz do Calvário foi suficiente para me perdoar, para me justificar, para me dar uma nova vida. Que eu não dependo dos meus próprios esforços, que eu não dependo da minha própria capacidade para receber essa justificação, para receber essa nova vida. Muitas vezes, essa mentalidade meritocrática do mérito humano, porque eu tenho que fazer algo para merecer, essa estrutura mental que não é a estrutura mental de Cristo, é a estrutura mental terrena, meramente humana, essa estrutura meritocrática nos impede de avançarmos na vida do novo nascimento. Eu já oro para que, em nome de Jesus, você receba pela fé a verdade poderosa que existe em Cristo Jesus, de que você realmente nasceu de novo. Aquela pessoa que existia e que vivia antes de crer em Cristo Jesus não existe mais. Você recebeu uma nova vida, uma nova natureza. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, fala muito sobre isso. Fala que nós já recebemos, o poder de Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E que nós alcançamos esse tudo por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. E tudo isso para quê? Para que a gente se torne participante da natureza divina e abandone a vida da velha natureza e abandone a vida corrupta da velha natureza. Ou seja, pela fé nós nos apropriamos dessa vida nova que Cristo Jesus conquistou para nós. E essa vida, ela tem tudo, absolutamente tudo. Por que a vida nova que nós recebemos tem tudo? Porque ela recebeu dentro dela quem veio habitar na nossa vida, na nossa nova vida. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a plenitude de Deus habita em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não é isolado, não é uma pessoa à parte. O Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é outra e Jesus é outra. Não, eles são um. Você consegue entender? É um mistério, né? Não é que são pessoas diferentes, mas eles são o quê? Um único Deus. Então, assim, toda a plenitude de Deus, como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo Jesus. Deus, aprove ao Senhor que toda a plenitude de Deus habitasse em Cristo Jesus. E nós, porque estamos em Cristo, recebemos essa plenitude. A vida da videira, que é Jesus Cristo, é a nossa vida também. Nós somos os ramos. É a mesma vida. Você consegue compreender que a vida nova que nós recebemos em Cristo Jesus recebeu a plenitude da vida de Deus? Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar nisso, Deus habita em mim. Eu estou unida à vida de Cristo. Eu sou uma com Cristo. Sabe, amados, isso pode mudar a trajetória da nossa vida. Nós ficamos muitas vezes presos a um ensinamento que enfatiza demais o pecado, a corrupção, mas isso foi vencido em Cristo Jesus. Ele nos deu uma nova natureza. Algumas pessoas acham que nós temos duas naturezas guerreando uma com a outra. A carne está brigando porque a natureza é pecaminosa e isso e aquilo. E daí as pessoas, eu preciso vencer a natureza pecaminosa. Cristo já venceu. Cristo já nos deu uma nova vida, que não é mais a natureza pecaminosa. Cristo nos deu a natureza divina, a vida
a vida dele, ele nos deu. Ele nos deu uma vida completamente nova. Se é nova, é algo que não existia antes, é nova. Como está escrito lá em 2 Coríntios, né? No capítulo 5, versículo 17. Vou até ler esse versículo com vocês, vamos ler ali. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criação. É uma nova vida, amados. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós somos o quê? Uma nova criação. Você consegue entender isso? Nova criação. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Sua vida, a vida verdadeira, genuína, você recebeu essa vida de Cristo, você não é mais a mesma pessoa. Você não tem a sua natureza pecaminosa brigando com a sua natureza divina e espiritual. Você recebeu a natureza divina, espiritual, celestial. E nós precisamos viver essa vida, colocar essa vida em prática. E aí, por que muitas vezes nós não conseguimos colocar a vida do novo nascimento em prática? A vida que nós recebemos em prática. E aí é isso que eu quero ler com você, que está lá, é um texto de Efésios, eu quero ler Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Eu quero que você acompanhe comigo. Efésios 4, 17 a 24. Olha que interessante esse texto aqui, amados. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amados, essa palavra, ela é muito importante para nós. Nós precisamos compreender a verdade dessas escrituras aqui. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu ali nessa carta, no início ali, no versículo 17. Olha que coisa. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, aqui falando das pessoas que não creem em Cristo Jesus, dos incrédulos, né, dos descrentes. Eles vivem o quê? Na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, quando nós guerreamos, nós não estamos guerreando com a natureza em si pecaminosa, porque essa foi crucificada. Nós vimos no início da aula. Essa natureza foi crucificada, sepultada com Cristo Jesus. Qual que é a nossa maior guerra, então? Com os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles não foram deletados. A nossa memória não foi deletada no momento em que nós nascemos de novo. E a nossa estrutura mental, a nossa maneira de pensar não foi totalmente transformada, instantaneamente transformada quando nós nascemos de novo. Infelizmente, né? Seria bom que tivesse sido assim, mas não é. Ao crermos em Cristo Jesus, nós recebemos instantaneamente, imediatamente, uma nova natureza, uma nova vida. Mas o processo de renovação da mente, o processo de transformação da nossa maneira de pensar é diário, é todos os dias, dia após dia. É por isso que nós lemos essas escrituras. Por quê? Porque nós entendemos que nós nascemos de novo.
né? Vimos que em Cristo Jesus nós recebemos de fato uma nova vida, uma nova natureza, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ele nos deu uma vida completamente nova. Como Jesus disse, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é o quê? É Espírito. Nós recebemos essa natureza espiritual, celestial, e nós podemos e devemos colocá-la em prática. Colocar essa vida em prática, deixar que essa vida que Cristo depositou em nós flua. Por quê? Porque é a vida dele depositada em nós. Por que que muitas vezes essa vida não flui? Né? Nós não somos genuinamente embaixadores de Cristo nessa terra, nós não vivemos genuinamente manifestando a vida de Cristo, mas andamos assim de um jeito meio morocochô, digamos assim. Por que que temos vivido assim? Porque não nos rendemos à nossa maneira, à transformação da nossa maneira de pensar. Isso é extremamente importante para quê? Para que a vida de Cristo que foi depositada em nós, ela se manifeste, ela flua em sua totalidade, em sua plenitude. Nós lemos esse texto e ali vimos, né? Os gentios, ou seja, os descrentes, vivem o quê? Na futilidade, na inutilidade dos seus pensamentos. E aí, na continuidade do texto, nós vemos que está escrito que eles vivem assim por quê? Porque eles estão endurecidos. Endurecidos por causa do pecado, endurecidos por causa do engano das trevas na mente deles, no coração deles. Mas aí o apóstolo Paulo vem e escreve, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo Jesus. Vocês aprenderam de uma maneira diferente, vocês aprenderam a viver de uma maneira diferente. E aí ele explica como que é essa maneira diferente de viver. Como que é? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com as suas carnalidades. O que que é esse velho homem aí? É exatamente o quê? A natureza terrena que já foi crucificada. Então, o que que significa esse despir-se do velho homem? Arrancar as velhas obras, as obras desse velho homem, as obras desse velho homem que morreu, dessa velha natureza que foi sepultada com Cristo. Olha o que que está escrito. Vocês aprenderam de Cristo a tirar essas obras, a serem renovados na sua maneira de pensar e a revestir-se, ou seja, a cobrir-se do quê? Das obras provenientes do quê? Da natureza que vocês receberam, que é santa e justa, porque ela provém da verdade. É isso que está escrito ali. Eu quero ler de novo com você os versículos 22, 23 e 24. Está escrito assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? A despir-se do velho homem, ou seja, a tirar a roupagem. Essa roupagem significa as estruturas mentais, a forma de pensar, a forma de agir. Vocês foram ensinados a quê? A despir-se do velho homem, ou seja, a tirar essa maneira de pensar do velho homem, a não viver mais nas obras que o velho homem vivia. E aí ele explica como que é possível fazer isso. A serem renovados no modo de pensar, ou seja, renovando a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de argumentar, de ver as coisas, renovando a nossa maneira de pensar e se revestindo do novo homem. Esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, porque ele provém da verdade. A verdade é Cristo. O novo homem é proveniente da verdade, que é Cristo Jesus, por isso que ele é santo e reto e justo. E aí nós fomos ensinados por Cristo Jesus, pelo Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho de Cristo nos ensina que nós já temos uma natureza justa, santa, reta, porque é uma natureza que provém de Jesus Cristo. E o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro ensinamento de Cristo Jesus nos ensina que, à medida que nós vamos mergulhando, no estudo da palavra, na oração, na intimidade com Deus, nós vamos sendo transformados na nossa maneira de pensar e vamos assumindo a forma de pensar de Deus, a forma de agir de Deus. Para quê? Para que a vida que Ele depositou em nós seja realmente manifestada. Esse é o intuito, que nós manifestemos a vida de Cristo sobre a terra.
Não é em vão que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos os representantes legais de Cristo aqui na Terra. Como igreja do Senhor, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Corpo é um organismo vivo. O corpo de Cristo não é um organismo morto. O corpo de Cristo não está perdido em seus pecados e transgressões. O corpo de Cristo é vivo, é santo, é justo. E é assim que Deus nos fez. Ele fez isso, não é mérito nosso, ele fez. Nós recebemos tudo isso como? Pela fé, crendo. Então, uma das coisas que mais impedem os filhos de Deus de viverem essa vida justa, essa vida reta, essa vida santa, a plenitude da vida do novo nascimento, são estruturas mentais terrenas. E infelizmente, é triste, né, nós vermos isso, mas infelizmente, muitas denominações e ensinos, assim, né, vou colocar no geral, muitos ensinos têm focado demais no pecado, e a pessoa fala, você é um pecador, você precisa mudar, olha só, você peca e Deus não aceita essa tua atitude, você precisa disso. E aí a pessoa coloca na mente dela que é pelo próprio esforço dela, que é ela com a vontade dela que vai conseguir se santificar. Não tem como, amado. Se nós dependermos da nossa própria capacidade, com aquela mentalidade terrena, humana, é impossível. O que nós precisamos compreender a respeito da vida do novo nascimento é que nós nascemos de novo e que essa vida não é uma vida independente de Deus. Pelo contrário, a nossa nova vida é uma vida completamente dependente de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos unidos ao Senhor, nós fomos colocados em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, fala: aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Nós fomos unidos, a palavra fala o tempo todo, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa vida não é independente de Cristo. Você consegue entender isso? Você nasceu de novo e a sua nova vida está unida, cimentada à vida de Cristo. É por isso, por causa de Cristo, porque a nossa vida está nele, é que nós podemos viver uma vida santa, justa, reta, completamente livre do pecado. O que nós precisamos nos submeter? A renovação da nossa maneira de pensar. Como eu falei, quando nós nascemos de novo, a nossa mente não foi instantaneamente transformada. Infelizmente, não. Nós recebemos uma nova natureza, completamente compatível com a natureza de Deus, por isso que nós fomos unidos a Cristo. Mas aquela estrutura mental terrena, forma de pensar, de argumentar, de analisar, de julgar, de ver as coisas, tudo aquilo veio junto. E aí nós precisamos submeter toda a nossa vida à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus, para que nós possamos pensar como ele pensa. Então, se nós formos olhar as estruturas mentais do mundo, são estruturas mentais de egoísmo, de orgulho, de meritocracia, baseadas nisso. E as estruturas mentais de Cristo, as estruturas mentais da nova vida, são completamente opostas às estruturas mentais de Cristo, às estruturas mentais do mundo, né? É tudo muito diferente. O mundo pensa muito diferente do que Cristo pensa. E aí, para nós realmente colocarmos essa vida em prática, nós precisamos nos sujeitar a toda essa transformação. Nós precisamos nos render a toda essa transformação. E nós vamos falar especificamente nisso lá nas aulas 7 e 8, que nós vamos falar muito sobre a importância da mente e como colocar a nova vida em prática, né? Então, nós vamos falar muito sobre as estruturas mentais, sobre a forma de pensar, sobre nós nos rendermos à forma de pensar de Cristo. Nós vamos ver vários exemplos de como que o mundo pensa e como que Cristo pensa a respeito de muitas coisas, de muitos assuntos, para que a gente possa compreender. Opa, eu não estou vivendo essa vida do novo nascimento que é tão poderosa, por quê?
Porque a gente continua, né, muitas vezes pensando do jeito que o mundo pensa. Estruturas de medo, né? O mundo tem uma estrutura mental muito medrosa. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Nós podemos viver por meio do espírito que o Senhor nos deu. Então, amados, até aqui eu queria compartilhar isso com vocês, né, a respeito da nossa nova vida. Frisar que nós recebemos uma nova vida, recebemos uma nova natureza e que essa vida não é independente da vida de Cristo. Pelo contrário, nós fomos unidos à vida de Cristo, como está escrito lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse, né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E é verdade, porque a nossa vida não é independente, é completamente dependente de Cristo Jesus. Porque nós somos os ramos, ele é a videira. Né? Nós fomos enxertados nele, então nós recebemos a vida dele. Precisa que flua essa vida, que se manifeste essa vida através das nossas atitudes, né? Das nossas obras. E esse é o intuito desse estudo Novo Nascimento, para que a gente compreenda quem nós somos em Cristo. Por quê? Porque à medida que nós entendemos que nós recebemos de Cristo, todo o poder vem de Cristo, que nós podemos nos render e confiar completamente nele, na sua palavra, aí nós começamos a manifestar tudo isso. Agora, enquanto nós ficarmos pensando que somos miseráveis, que não somos nada, somos miseráveis pecadores, a gente vai viver o quê? Pecando, né? Porque se eu penso que eu sou uma miserável pecadora, eu vou viver pecando. Agora, se eu entendo que eu fui justificada por Cristo, que eu recebi uma vida nova, que agora quem vive em mim é Cristo, e que eu recebi o poder vindo de Cristo, não é de mim mesma, não é porque eu mereço, não é porque eu sou melhor do que alguém, não, é porque Deus quis assim. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna inclui uma vida livre, uma vida que manifesta liberdade nessa terra. Liberdade do quê? Liberdade do pecado, eu não preciso mais viver escrava do pecado. Liberdade do medo, eu não preciso mais viver escrava do medo. Liberdade de não viver mais triste, aflita, angustiada. Por quê? Porque eu recebi paz, alegria, contentamento. Então, nós temos tudo em Cristo Jesus e precisamos o quê? Aprender a colocar tudo isso em prática. E isso é o que nós veremos nas próximas aulas, né? Especificamente na aula 7 e 8 nós falaremos muito sobre isso, sobre as estruturas mentais e sobre nós nos rendermos à estrutura mental de Cristo, para nós colocarmos em prática essa vida que nós recebemos, que é extremamente poderosa. Então, amados, eu espero que vocês estejam sendo edificados até aqui. Na próxima aula, nas próximas 3 aulas, nós falaremos sobre algumas realidades dessa nossa nova vida. E na próxima aula nós falaremos que nós fomos transportados. Isso é bom demais. Nós não estamos mais no império das trevas, ou seja, o domínio sobre nós mudou. Agora nós fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós falaremos na próxima aula. Para quem está acompanhando as aulas escritas, né, que tem a apostila, se você ainda não baixou, talvez você ainda não assistiu às outras aulas, eu encorajo você a assistir as 2 aulas anteriores, a baixar, a fazer o download da apostila no nosso site, está aparecendo aí o site, também tem na descrição desse vídeo, né, www.ministeriovidacwb.com. Você acessa a aba Estudos e pode fazer o download. Se você quiser ter o material impresso, em mãos, né, uma apostila, a gente fez um PDF em tamanho A4, tá lá a versão impressão. Você baixa, imprime, encaderna e pode ter em mãos. Agora, se você tem tranquilidade para ler aí no celular, no tablet, você pode baixar a versão digital, que a gente fez com páginas específicas aí para leitura digital, para a letra ficar mais agradável, né? Então, se você for olhar a quantidade de páginas, a versão da impressão tem uma quantidade e a versão digital outra, porque a versão digital é mais ou menos assim, 3 páginas da versão digital equivalem a 1 página da impressa, que é para a leitura ficar mais agradável no celular, né? A letra não ficar muito miudinha. Então, se você está acompanhando a parte escrita, tem lição, né? Toda aula, aí tem a lição. Nós vimos a aula 3 hoje e temos lá a lição 3. Então, eu encorajo você a fazer. As outras 2 aulas foram leituras bíblicas, né? Leituras sobre
leitura da carta aos Efésios e leitura da carta aos Gálatas, que foram as lições anteriores, lição 1 e lição 2. Efésios aqui do capítulo 4, do 17 ao 24, são algumas perguntinhas, e se você quiser, faça a lição, é bacana porque vai incentivar você a compreender ali o texto, a ver o que você entendeu daquele texto. Até pergunto ali se você lembra algum outro versículo falando sobre a renovação da mente, para você escrever ali o versículo. As nossas lições, o intuito, né, o propósito é que você sempre vá para a Bíblia, né? O nosso desejo é que cada um dos nossos irmãos tenha uma vida de comunhão com a palavra de Deus, compreendendo as verdades de Deus, não apenas estudar a palavra, sem compreender como que funciona o evangelho de Cristo Jesus, né? Porque às vezes a gente estuda a palavra, ao invés de receber vida, a gente fica com uma mentalidade religiosa, uma mentalidade que não é a mente de Cristo, e aí a gente começa a se sentir condenado, se sentir mal. Não é esse o intuito, porque o intuito da palavra de Deus é nos dar vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, o intuito é que você vá para a palavra de Deus com o entendimento de que o evangelho é vivificador, que Jesus, como está escrito, é espírito vivificador. O intuito de Deus é nos dar vida, e vida abundante, vida completa, para que a gente possa desfrutar, experimentar essa vida, enquanto fazemos a nossa trajetória terrena aqui, né? E quando eu falo vida abundante, não é uma vida conforme o conceito do mundo, só pensando em dinheiro. Nosso Deus não é o dinheiro, não. Nosso Deus é Jesus Cristo. Quando eu falo em vida abundante, Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Se Ele quiser nos enriquecer, Ele nos enriquece. Ok, porque Ele não tem problema com dinheiro. Mas não é esse tipo de vida meramente que eu tô falando, tá? Tô falando de vida completa, de alegria, de satisfação, de independente das circunstâncias que nós estejamos passando, nós estarmos firmes na fé em Cristo, fé na verdade de Deus, alegres, sorridentes, levando vida para as pessoas, sendo bênção para a vida das pessoas, sabe? Essa é a vida do novo nascimento. Afinal, nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Representamos Cristo nessa terra, tá bom? Então esse é o intuito, faça a lição. Eu sei que vai ser bênção para a tua vida e eu aguardo você na próxima aula, na próxima semana, terça-feira, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço, que Deus multiplique graça, unção sobre a sua vida, paz sobre a sua vida e que você desfrute durante essa semana de uma vida de satisfação, de contentamento em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima semana.